Shalom, shalom, queridos! Que maravilha! Hoje é Shabbat Shalom, sábado do Senhor, dia 12 de julho de 2025. Estamos na porta da vigilância. E como hoje vamos falar da vigilância para vivermos revestidos de Cristo, uma das formas deste revestimento é a armadura de Deus. E vamos orar a armadura de Deus. Amém? Eu me fortaleço em ti, Yahvé. Eu sou revestido de poder através da minha união contigo. Extraio minha força de ti, aquela força que o teu poder ilimitado provê. Revisto-me agora de toda a armadura que tu me deste. Aquela armadura de um soldado fortemente armado que tu supres, para que eu possa, com êxito, permanecer firme contra as estratégias e maquinações do diabo. Reconheço que não estou lutando contra a carne e sangue, contendendo apenas com oponentes físicos, mas contra os despotismos, contra os poderes, contra os espíritos mestres, que são os governantes mundiais das trevas presentes, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial e espiritual. Portanto, revisto-me da tua completa armadura, ó Deus, para que eu possa resistir e permanecer firme em minha posição no dia mau, de perigo, e havendo feito tudo que a crise exige, permanecer firmemente em meu lugar. Estou, pois, firme, defendendo minha posição, tendo ajustado o cinto da verdade em volta dos meus lombos. Tu me santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Nela tenho todas as armas da minha luta, que não é carnal, poderosas em ti, para derrubar as fortalezas inimigas. Ponho a couraça da justiça, integridade e da retidão moral em posição correta em ti, ó Deus. O inimigo não tem reivindicações sobre mim, pois eu estou em Cristo e nenhuma condenação há para mim. Sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Calço os meus pés na preparação para enfrentar o inimigo com firme estabilidade e agilidade e a prontidão produzida pelas boas novas do Evangelho da Paz. Tenho paz contigo, Yahvé, e sou conservada em perfeita paz, porque a minha mente está firme em ti, porque confio em ti. A tua paz, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e pensamentos em Cristo, meu Senhor, e tenho paz com todos os homens. Sou ministro de reconciliação, anunciando as boas novas aos homens. Levanto sobretudo, cobrindo-me o escudo da fé salvadora, com o qual poderei apagar todos os mísseis incendiários do maligno. Ando por fé e não por vista, e triunfo sobre o inimigo pela fé. Tomo também o capacete da salvação, firmando-me nos pensamentos, sentimentos e propósitos
do teu coração. E a espada que o Espírito maneja, que é a palavra de Deus. Toma a tua palavra e com ela, pela confissão dos meus lábios, despedaço as setas inimigas. Pela tua palavra e o sangue do Cordeiro, sou um vencedor. Oro em todo tempo, em toda ocasião, em cada época, para o mesmo fim. Conservo-me alerta e vigilante, com firme propósito e perseverança, intercedendo a favor de todos os santos, o povo consagrado de Deus. Graças te dou, meu Deus, pela tua armadura que me protege e me equipa para a luta. Meu poder, habilidade e suficiência vem de ti. Tu mesmo me tens qualificado como ministro e despenseiro de uma nova aliança, da salvação, através de Cristo, não da letra, mas do Espírito que vivifica. Sim, Pai, nós oramos, declarando este revestimento, esta proteção sobre os teus amados, sobre os teus filhos, sobre todos, ó Deus, que estão acompanhando essa live. Que a tua presença inunde o ser de cada um. Que a tua alegria domine o coração de cada um. Que todos sejam revestidos de Cristo. Que todos estejam crescendo na porta da vigilância. Que todos estejam sendo guiados pela tua poderosa mão. Que todos estejam sendo burilados pelo teu Espírito Santo, Senhor, na formação de Cristo em suas vidas. Pai Santo, nós te louvamos, porque pertencemos a Jesus. Nós te bendizemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque hoje é o teu dia, um dia profético, o dia que aponta para o que há de vir. E queremos, ó Deus, declarar que chamamos o Shabat de deleitoso, porque Jesus é o nosso Shabat. E nós fomos abençoados com a porção dobrada. A bênção do nosso pai Jacó chegou até nós. E nós te bendizemos por isso. Pai, que a tua salvação corra velozmente nesta nação. Meu Deus, contempla a nação brasileira. Contempla a nação brasileira, Senhor. Cumpre nesta nação os teus eternos propósitos. Que neste final de semana o teu Espírito se mova nesta pátria, de norte a sul, de leste a oeste, e onde a tua palavra for anunciada, for proclamada, o teu Espírito se mova, trazendo revelação da pessoa bendita de Jesus Cristo em cada coração. E seja um final de semana de glória, onde o teu próprio Espírito, ó Pai, regenere vidas para ti. Que o teu vento sopre em todos os cantos e recantos deste país. Que o teu vento, ó Espírito Santo, invada cada casa. Que o teu Espírito Santo alcance mentes e corações. Que o teu Espírito Santo atraia vidas a Cristo Jesus. Que em todo lugar que a tua palavra for anunciada, nos presídios, Senhor, nos asilos, nos hospitais, nas praças, nas universidades, nos templos, onde o teu nome for anunciado, haja um mover sobrenatural da tua presença, do teu Espírito Santo. Que a salvação torne-se realidade em muitos corações. Senhor, nós confessamos
que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Senhor vai cumprir as tuas promessas para com esta nação, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro, que vela, que vigia em cima de cada promessa que o Senhor proclamou. E nós abençoamos esta pátria com salvação, com cura, com libertação, com transformação. Declaramos que a verdade do Senhor Jesus prevalecerá sobre esta pátria. Confessamos que o mal não governará esta nação, o mal não prevalecerá sobre esta nação, mas a verdade do Senhor prevalecerá. O Evangelho de Jesus prevalecerá. Nós declaramos que o Brasil é uma nação bendita. O Brasil é uma nação ovelha. O Brasil é uma nação destinada ao avivamento. Venha sobre esta nação, Pai, o teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos, aleluia, aleluia, aleluia. O Brasil é do Senhor Jesus, né? Não importa o nível de turbulência, nós sabemos que Jesus está no trono e de lá não se ausenta, e que Ele, como Deus, irá cumprir as suas promessas para com a nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, o nosso texto hoje está em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 29. E vamos ler, porque o nosso tema hoje é vigilância para vivermos revestidos de Cristo. Vigilância para vivermos revestidos de Cristo. Amém? Que lindo, né? Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. É muita beleza, não? De Deus? Lindo demais esse texto, né? Veja que ele afirma que nós estamos guardados debaixo da lei e encerrados, protegidos para aquela fé que se havia de manifestar, a fé salvadora, a fé justificadora, a fé em Cristo Jesus. E essa lei nos serviu de aio, de tutor, de pedagogo, né? E nos conduziu a Cristo, para que pela fé em Cristo Jesus nós fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, que é a fé em Cristo Jesus, já não estamos debaixo de tutor, já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vivemos pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, né? Como diz aquele canto, nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, somos sacerdote, nosso Senhor, sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu santo poder.
que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus. O presente de Deus a nós, graça, abundante graça, justo e justificado. Oh, Jesus é o nosso Senhor. Ah, esse canto que me fez voltar para São José dos Campos, ao redor daquela piscina, batismo coletivo, meu Jesus, e a pastora Elane com aquele violão lindo, cantando. Nós estamos debaixo da graça divina. Oi, Elane, saudade, forte abraço. Mas é isso, meus amados, é debaixo desta graça que nós estamos, não mais debaixo da lei. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Veja o que diz a Bíblia no versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não existe filhos de Deus sem que estes estejam crendo em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho de Deus. Ele veio ao mundo como Filho unigênito. E ele é a vida, como diz o apóstolo João. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E o mesmo João que fala na sua primeira carta, ele fala nos evangelhos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só os que creem no nome de Jesus é que são filhos de Deus. Somente. O apóstolo Paulo afirma pelo Espírito, concordando com o apóstolo João, tanto no Evangelho como na sua primeira carta, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele não está falando de todas as pessoas no mundo. Ele está se dirigindo aos crentes da região da Galácia, aos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Então, todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus, todos aqueles que andam nas pegadas de Jesus, que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, esses são filhos de Deus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Todos que foram mergulhados em Cristo, imergidos em Cristo, batizados no corpo de Cristo, identificados com Cristo, salvos por Cristo, regenerados pelo Espírito Santo. Estes são revestidos de Cristo. Então, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre,
Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo somos um. Não há diferença de nacionalidade, não há diferença de posição social, não há diferença de sexo. Todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que são batizados no corpo de Cristo, todos aqueles que são filhos de Deus, que são revestidos de Cristo, são um em Cristo. Somos um em Cristo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. E todos que agem por todos está em todos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja que não há herdade em Abraão se não estiver em Cristo. Somos herdeiros de Abraão. Somos descendência de Abraão por causa de Jesus. Todo aquele que está em Cristo é descendência de Abraão. Todo aquele que não está em Cristo não é descendência de Abraão. Todo aquele que está em Cristo é herdeiro das mesmas promessas que Deus deu a Abraão. Todo aquele que não está em Cristo não é herdeiro das promessas que Deus deu a Abraão. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, percebam vocês que é Jesus o fundamento. É Jesus. Agora, você pergunta, o que é ser revestido de Cristo? Temos que vigiar, porque nós somos revestidos de Cristo. E o que é ser revestido de Cristo? É adotar a natureza e o caráter de Jesus Cristo, tornando-se semelhante a Ele em ações e atitudes. É o que a apóstola Valnice conceitua. O que é ser cristão? É ser a reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. É refletir o que Ele é e fazer o que Ele fez. É ser o que Jesus é e fazer o que Ele faz, o que Ele fez. Então veja que nós precisamos ter a consciência de que a nossa natureza, ela foi recriada em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo nos regenerou, ele nos transformou, ele nos mudou, ele nos fez reviver, ele nos tornou nova criação ou nova criatura. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos filhos de Deus, nós somos santos, nós somos justiça de Deus. Nós temos que tomar esta consciência de que a natureza e o caráter de Jesus Cristo devem ser expressos em cada um de nós, através das nossas ações, das nossas atitudes, vivendo de conformidade com seus ensinamentos. Então eu vou pensar como Jesus, eu vou olhar como Jesus, eu vou falar como Jesus, eu vou ouvir como Jesus, eu vou me vestir como Jesus, eu vou sentir como Jesus, eu vou agir como Jesus, quer dizer, eu vou manifestar na dependência do Espírito Santo. Claro que não é na minha força, não é na sua força, é na dependência do Espírito Santo, é você se deixando ser moldado pelo Espírito Santo através da
palavra de Deus. Esta palavra é a verdade. Então nós temos que andar de conformidade com os ensinamentos de Jesus. Jesus mandou amar, mandou perdoar, Jesus mandou que nós falássemos a verdade, né? Jesus mandou que cumpríssemos os seus mandamentos. Então nós vamos depender do Espírito Santo para viver a vida de Jesus no poder da ressurreição. Nós precisamos, amados, entender que esse revestir de Cristo implica em uma transformação interior. Sem novo nascimento é impossível manifestar Cristo. Religioso não manifesta Cristo. O religioso adotou um padrão que lhe foi ensinado, que lhe foi passado, o padrão da religião. Então ele veste o hábito daquela denominação, daquele grupo religioso. Ele fala, ele se veste, as atitudes dele são compatíveis com o grupo religioso que ele adotou. Mas isso não significa que houve transformação interior em Cristo. Quando somos transformados interiormente, significa que o Espírito Santo mudou a nossa vida, regenerou a nossa vida. Ele tornou o nosso espírito que estava morto, soprou nesse espírito morto da sua vida e fê-lo reviver. Então, quem vive hoje em mim, em você, que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, é Cristo, através do seu Espírito Santo. Então, quando somos transformados, a vida de Cristo se torna padrão para a minha vida. A vida de Cristo é o meu padrão e eu me torno padrão para a vida de qualquer cristão. Então, escute, Jesus é o meu padrão. Padrão de pensamento é Cristo. Padrão de sentimento é Cristo. Padrão de andar é Cristo. Padrão de agir é Cristo. Padrão de amar é Cristo. Padrão de misericórdia é Cristo. Cristo é o padrão nosso em tudo. Então, quando nós temos esta vida regenerada pelo Espírito Santo, quando o nosso interior é mudado, é transformado, nós temos a plena certeza de que todo o nosso ser, a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, de querer, vai ser influenciada, vai ser moldada por Jesus, pelos seus ensinamentos. Agora veja, o que significa adotar a natureza de Cristo? Veja, que revestir-se de Cristo não é apenas uma questão de aparência externa, não, mas uma mudança profunda no interior, onde a pessoa busca viver de acordo com os valores e princípios de Cristo. Tá? Então, quando temos essa transformação no nosso interior, nós iremos viver Cristo. Os nossos valores serão transformados por Cristo. Viveremos nos princípios de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Os nossos relacionamentos vão ser influenciados por Cristo. O nosso pensamento vai ser influenciado por Cristo. O nosso sentir vai ser influenciado por Cristo. O nosso agir vai ser influenciado por Cristo. Onde quer que estejamos, todo o nosso ser vai ser influenciado por Cristo. Quando nós recebemos esta mudança no nosso interior, nascendo de novo, sendo revestido de Cristo. É viver de conformidade com seus ensinamentos. E o que é isso? Nós vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Nós vamos amar a Deus e ao próximo. Nós vamos perdoar. Nós vamos ser misericordiosos. Vamos buscar
a santidade, a gente vai querer andar no trilho da palavra. A gente vai querer agradar o Senhor em tudo. Revestir-se de Cristo também é renúncia, é transformação. Então vamos abandonar todas as práticas e hábitos antigos que não condizem com a vida cristã. Está ouvindo, meu irmão? Está ouvindo, minha irmã? Essa história de dizer vinde como estás e permaneça como veio, isso não está na Bíblia. Isso não comprova que houve mudança interior, transformação. Não e não e não. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar. Agora tome sobre si o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente se coloca debaixo da canga de Jesus. Agora, eu e ele podemos andar juntos porque temos a mesma identidade. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. E se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, aí eu vou sentar aos pés de Jesus e eu vou aprender da sua mansidão e da sua humildade. Com certeza, os velhos hábitos serão abominados, serão extirpados. As velhas práticas serão abandonadas. E eu vou viver a vida que condiz com Cristo. Eu vou me abrir à transformação do Espírito Santo a cada dia. Eu e você vamos nos deixar ser trabalhados pelo Espírito Santo até que Cristo seja formado em nós. Então, revestir-se de Cristo também requer uma ação e testemunho, né? E esse testemunho é o testemunho da fé em seu dia a dia. Dia após dia, nós vamos dar testemunho de que pertencemos a Jesus. De que não somos mais do mundo. De que a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Né? Nessa vida de ação e testemunho, eu vou refletir o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, em suas palavras e ações. Então, vida cristã é mudança, é transformação, amados. Não é religião, não. É comunhão com Cristo. É submissão à vontade de Cristo. É o governo de Cristo na nossa vida. Então, o meu testemunho tem que ser visto. Todos têm que saber que eu pertenço a Jesus. Eu não preciso estar dizendo eu pertenço a Jesus, mas o meu testemunho vai comprovar que eu pertenço a Jesus. E revestir-se de Cristo também fala de revestir-se da armadura de Deus. A armadura de Deus é uma vestimenta espiritual. Todo aquele que foi lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro recebe essa proteção, recebe essa armadura, né? E essa armadura, né, de Deus vai nos capacitar como crentes, como discípulos de Jesus, a resistir às tentações e aos ataques do inimigo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabalável. E temos também o batismo, todo aquele que é lavado e purificado pelo sangue de Jesus, todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador, vai querer obedecer aos seus comandos, às suas ordens, aos seus mandamentos. E Jesus declarou, né, que
que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo crente que nasceu de novo deseja ser batizado, deseja se identificar com Jesus, publicar sua fé viva no Senhor Jesus. E o batismo é um símbolo, sim, da nossa união com Cristo, onde a pessoa se identifica com Jesus na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Então, queridos, vigilância. Vigilância para vivermos revestidos de Cristo. Nós temos que vigiar. Vigiar. Não sabemos o dia nem a hora em que Jesus há de voltar. O inimigo trabalhará incansavelmente para roubar nossa fé, para nos tirar do alvo, para nos tirar do trilho, para que abandonemos a palavra, abandonemos a oração, abandonemos a congregação dos santos. Não, temos que vigiar. Nós precisamos perguntar constantemente o quanto de Cristo há em mim, o quanto de Cristo eu tenho manifestado. As pessoas estão vendo Cristo na minha vida? Hoje eu manifestei Cristo lá no meu trabalho, lá no ônibus. Eu expressei Cristo na fila, lá no posto de saúde. Eu fiz algo que glorificou a Deus ou eu fiz algo que não glorificou a Deus? Então temos que vigiar, porque nós somos chamados a viver Cristo, a expressar Cristo em toda a nossa maneira de viver, a ser o que Ele é e fazer o que Ele fez. Amém? Nós estamos engajados em manifestar o caráter e a missão de Jesus Cristo até que Ele venha. Qual o motivo da oração hoje, queridos? Oramos para que desfrutemos do pertencimento a Cristo. Que maravilha! Você e eu precisamos desfrutar do fato de que pertencemos a Cristo. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu pertenço a Cristo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou morar no céu. Eu estou escondida com Cristo em Deus. Eu estou revestida de Cristo. Oh, aleluia. Pai, que aprendamos a ter um coração agradecido, que aprendamos a desfrutar, Senhor, a desfrutar do pertencimento a Cristo. Não há coisa mais tremenda do que esta, Senhor. Nós pertencemos a Cristo, nós somos de Cristo. A tua palavra afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Foi Jesus quem assim falou. Ele disse que nós ouvimos a voz dele, conhecemos a voz dele, porque pertencemos a ele. Estamos como galhos, Senhor, firmados na videira verdadeira. Somos podados por ti, ó agricultor divino, e nós te louvamos por isso. Queremos viver uma vida de alegria, uma vida, Senhor, de regozijo, Senhor. Perdoa-nos, porque muitas vezes não somos capazes de tributar louvores ao Senhor. Às vezes, Senhor, bênçãos materiais, elas nos sufocam, elas têm uma capacidade de obstruir, de cobrir o brilho das bênçãos espirituais. Senhor,
Olha o que é isso. Nós pertencemos a Jesus. E quantas vezes, ó Deus, porque não conseguimos um carro, ou um celular, ou uma roupa, ou um sapato, ou qualquer outro bem material, ou perdemos o emprego, ou o salário diminuiu. Senhor, é motivo de tristeza, de não darmos glórias ao Senhor, de não tributarmos louvores ao Senhor, porque não temos a consciência de que pertencemos a Ti, de que somos Teus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros contigo. Todas as bênçãos do céu foram entregues a Jesus e Jesus dividiu conosco. Louvado seja o teu nome, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e que possamos desfrutar, Senhor, possamos nos regozijar em Ti, possamos tributar louvores a Ti constantemente pelo fato de sermos propriedade exclusiva do Senhor, de pertencermos ao Senhor. Oh Deus, de sermos conhecidos pelo Senhor. Não há nada que possa se comparar a isso. Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Oh Pai, firma esta porta no meu coração. Firma esta porta no coração de cada um dos teus ungidos, dos teus servos, dos pastores, dos apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. Firma esta porta na vida de cada discípulo membro. Senhor, que nós atentemos para aquilo que o Senhor está nos levando, para aquilo que o Senhor quer que vigiemos. Hoje o Senhor deseja que vigiemos com relação a ser revestidos de Cristo, meu Deus. Que nós possamos dar uma atenção a esta verdade e glorificar a Ti por esta verdade, desfrutar do fato de que pertencemos a Cristo Jesus. Somos herdeiros da suprema promessa mediante a fé do nosso pai Abraão, Senhor. Oh Deus, glórias ao teu nome, porque somos de Cristo, mediante a fé nele. É mediante a fé em Cristo que pertencemos a ele, Senhor. Fomos batizados em Jesus e de Jesus fomos revestidos. Oh Pai, louvado seja o teu nome. Glórias ao teu nome. Dá-nos espírito de revelação para que possamos compreender no nosso espírito esta verdade, para que possamos viver nesta verdade, para que possamos expressar esta verdade, para que esta verdade nos faça no espírito, nos faça na alma, nos faça, Senhor, no corpo, nos faça nos pensamentos. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque somos de Jesus, pertencemos a Jesus, estamos debaixo da graça do Senhor, fomos justificados pelo Senhor. As correntes do pecado não nos podem mais prender. Ó Jesus, Tu és mediador de uma nova aliança. Tu és o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és o nosso Senhor. E nós nos quedamos aos Teus pés para Te agradecer, Senhor, porque estamos revestidos de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade. Que o Teu Espírito Santo continue a formação de Cristo na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, como exegete. Eis-nos aqui, Senhor, como diretoria. Eis-nos aqui, ó Senhor, como conselho apostólico. Eis-nos aqui, Senhor, como igrejas locais. Eis-nos aqui, Senhor,
como presbitério, como discípulos membros. Eis-nos aqui, onde houver um braço da Insegec. Eis-nos aqui, para que a tua revelação nos faça e que possamos viver revestidos de Cristo, expressando Cristo em toda a nossa maneira de viver, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Somos revestidos de Cristo. E com certeza iremos viver Cristo no poder da sua ressurreição em toda a nossa maneira de viver. E o Espírito Santo que habita em nosso coração continuará nos guiando a toda a verdade, nos enchendo da sua palavra, para que possamos, como verdadeiros discípulos de Jesus, expressar Jesus no seu caráter e na sua missão. Shalom, shalom.